uma das nossas maravilhosas artistas que fazem parte dessa coletiva, que chama Um Salto dos anos 80 aos dias de hoje. A ideia surgiu, na verdade, durante os 50 anos da Raquel Arnaud. Eu estava fazendo uma exposição da Frida Barané, que é outra artista da coletiva que eu sou muito fã, e eu falei para a Miri e para a Raquel, eu falei, a gente precisava reunir essas grandes mulheres que fazem parte do corpo da Raquel. E o mais interessante é que a própria Raquel até comentou, falou, mas nossa, eu nem reparei que a gente tem tantas mulheres no time, né? E eu falei, que bom isso, quer dizer, ela foi pensando as melhores e nesse time tinham várias mulheres muito poderosas, que seguem aqui durante esses 40 anos. Daí, quando eu comecei a me aprofundar um pouquinho na pesquisa dessas artistas, comecei a ver a profundidade de toda esse repertório, a coerência e o fato de todas elas continuarem a produzir. Então, todas elas fizeram parte de um momento muito importante da década de 80, pioneiras da arte contemporânea brasileira, e continuam a produzir de forma muito poderosa. O nome salto, então, vem um pouco desse momento. Quando a gente salta, a gente muda um pouco a perspectiva do nosso olhar, a gente transforma, né, essa visão. E os anos 80 acho que foi uma década muito transformadora, porque foi o fim da ditadura militar, a gente estava redemocratizando o Brasil, né, muita força, muito otimismo, muita vontade de dar certo. E elas estavam todas ali fazendo parte dessa história. Mas a ideia não era ficar só na década de 80, porque vocês seguem atuantes, seguem inovando, seguem disruptivas. Então, aqui a gente coloca, e quem não visitou a exposição eu convido depois a dar uma olhada, uma obra dos anos 80 e uma dos dias atuais, mostrando esse salto temporal e de produção. E o mais interessante é isso, é a coerência na produção artística dessas mulheres. E então, eu até... acho que minha bolsa estava até aqui. Tinha uma frase, se você puder pegar, que eu vou dar a palavra à nossa maravilhosa Iole. A gente tem marido na primeira fila para fazer essas gentilezas. Mas quando a gente começou a discutir sobre as obras, bom, Iole dispensa a apresentação, mas é uma das maiores, eu vou falar que é uma das maiores artistas brasileiras que a gente tem de uma importância e expôs nas instituições, nos maiores lugares aqui no Brasil e no mundo, né? Documenta de Cássio, Bienal de Veneza, Instituto Tomiotaki, inúmeros lugares muito importantes e eu acho que você leva a arte brasileira para esses lugares. E aí, para a gente começar, tem uma frase do Gaston Bachelard que eu adoro, mas eu anotei porque eu não consegui decorá-la. Que é de um livro dele muito bonito, muitos de vocês devem conhecer, que é A Poética do Espaço. E ele fala assim, o ar é uma condição de expansão da alma. O ser respira melhor e pensa mais livremente quando o espaço não tem cercas, quando o céu é o único teto. E eu quis começar com essa frase porque esse corpo que está assistindo o nosso bate-papo hoje é chamado de ar. Ao mesmo tempo, a escultura atrás dele chama-se sopro. Então, novamente, a Iole mostra essa força da natureza que é invisível, que se torna visível, né? E que é o ar, e que você traz desses dois momentos um salto temporal de 40 anos. Eu queria muito que você começasse nos contando, talvez cronologicamente, do sopro dos anos 80 e como foi essa vida, como foi os anos 80 para você? O sopro, ele contém ar e uma cota de ar, e essa cota ela é estabelecida na medida exata da pulsão do meu corpo sobre a matéria. Neste momento do trabalho, a matéria era tela metálica, um pouquinho antes era tela de plástico, nos aramões e também nos esgarçados, chamava, tudo muito pertinho, assim, uma coisa da outra, né? Desde 81, 82, 83,
E o embate entre corpo, né, movimento e matéria sempre existiu no trabalho. Nas performances dos anos 70, haja embate, porque eu que fazia os movimentos e eu que me filmava. Então, o movimento do corpo era algo extremamente presente e estruturante. E continua a ser. Então, nesses sopros, era isso, é um movimento mesmo do corpo que constitui aquela volumetria vazada, que não é oca, porque está cheia de ar, e ela tem espaço, né? E ela se instala por um movimento pulsional que cria uma teia ali metálica que ela meio territorializa o ar naquele lugar, né? E é engraçado que você chamou, porque é tudo a mesma coisa, né? A gente com 80 anos, 52 de trabalho, a gente, quando muito, toca em duas questões estéticas. E olha lá. E olha. Corpo, espaço. Aí tem uma terceira de quebra. Corpo, espaço, movimento. Isso sempre constituiu a obra. Então aqui, vou voltar para os 80, olha só, fazendo, porque está presente, eles estão juntos, estão conversando. Então, estes sopros de papel glacinho, que eu gosto de pegar as coisas que estão à mão, né? A faca, o espelho, o vidro dos anos 70, né? E os arames que estavam lá nos aramões, os pedaços de tecido de gaze branca e tal, que também fizeram parte dos trabalhos que antecederam um pouquinho esse sopro de metal. Então, aqui, o grande ar, que é o nome que o Eucanã Ferraz procurou a exposição Fazer o Ar lá no Rio, os nomes são dele. Sopro é meu. Fazer o ar não é meu. Tá? Mas o trabalho foi feito deste acúmulo de sopros. Eu ponho uma super mesa, né, e fui fazendo. Demora uns 40 e tantos minutos para fazer uma mesa de 3,5 por 1,80, que é um dos lados, digamos, deste corpo, que tem essa bilateralidade, que é muito interessante. Então, é um acúmulo, é uma, né, compulsão em realizando não só mais um sopro, mas vários. Nos anos 80, estes trabalhos, os sopros, eles vieram em seguida, né, do momento das obras dos anos 70, que Raquel expôs, né, na Arte Global. Eu voltei de Milão em 78, em junho. Em dezembro, a Raquel já estava fazendo a exposição com as obras dos anos 70 na Arte Global, e dali para frente sempre mantivemos uma relação, né, profissional e de amizade por conta desta maravilhosa dupla que é a sintonia estética e a sintonia afetiva, né? Vivemos disso, né? Então, quando a gente prioriza isso, a gente se dá bem na vida. Então, com a Raquel, já desde os anos 70, né, que a gente já trabalha e já pensa juntos. Nos anos 80, acontece o seguinte: nós fizemos essa exposição e depois, com aquela questão do corpo, era imagem lá, né? A faca era imagem. Ah, é violento, é isso, o espelho é fragmentado, é imagem. É imagem, gente. Faca que corta, eu experimentei no ano passado, corta as costas, costura as costas, aí é vida, é imagem, é linguagem. Mas cria um estado de profunda reflexão interna. Eu, para poder das fotos dos anos 70 chegar no sopro, eu tive um interregno, que foi um filme que eu fiz, um 35mm, que eu sou metido, o Mário Carneiro como o fotógrafo de cena, e onde eu tentei trabalhar com a ideia, vou chegar lá no sopro já, do prazer e da dor na Cidade de Deus. Inclusive, meu companheiro na época, já tinha separado o Antônio, era o Denizar, que era psicanalista e brilhante fotógrafo,
e nós íamos na Cidade de Deus fazendo as fotos e tal, e eu fui observando como que essas duas condições humanas existem transversalmente em todos os momentos das atualidades. Então, não tem como se livrar nem de uma nem de outra. Ainda bem, não tem como se livrar do prazer, mas também a dor vem sempre como uma questão que o estado de humanidade nos leva a atravessá-la, né? Então eu fiz esse filme e em seguida eu comecei a fazer Os Aramões e o Sopro. Então, no início mesmo, né, em 81 e 82 e 3. Bom, aí daremos um salto quântico de lá para cá, você que manda. Vamos já para o grande ar. Daremos. Eu acho que é interessante, como eu acho que esse momento do Brasil também flui muito, né, dos materiais utilizados no sopro e como você vai se apropriando. Exato, vai se apropriando desses materiais e vai ganhando corpo, familiaridade, e eles vão começando a crescer, né? E esse emaranhado acho que também é de uma reflexão sobre um tempo que estava acontecendo. Sim. E o que eu acho muito bonito é que quando dá esse salto, a Iole, ela vai para o papel. Tem uma pesquisa comum entre as 8 mulheres que fazem parte da exposição, que todas passaram pelo papel. E o papel é um dos suportes primordiais, vamos dizer assim, um dos primeiros da arte. Então, e aí você primeiro começa numa linguagem talvez até mais dura, né? E você vem para o papel. O papel não é suporte, ele é a obra. Ele é a superfície a ser trabalhada. Agora, uma coisa que você estava falando, me lembrei, lembrando devagarzinho. A questão do sopro. Ele tem uma economia de gestos muito grande, porque eu cortava a tela e tinha um fio. E eu estabelecia uns 4 pontos de furação na tela, plano. Eu pegava o fio, fazia sozinho. Pegava o fio, colocava os apoios assim nas 4 pontas, né? Esse tem, acho que ele tinha 85 por 85 de lado. E entrava com o arame de latão direto. Então, era um segundo para fazer o trabalho, que era um desespero, porque ele fazia o que no ateliê mais? Entendeu? Porque ele veio de um processo de maturação longo nos anos 70, né? Esse processo dessa pororoca dos 70 para sair da linguagem que eu insisto, que é a imagem, né? Para poder ir para uma corporeidade externa a mim e ao meu corpo, mas dependendo ainda de uma precisão do meu gesto para que ele se construísse da mesma maneira que as filmagens, que eu estava me filmando, eu fazendo os movimentos, era uma certa ginástica. E isso eu acho que só terminando essa questão, tinha sim, levantou uma coisa interessante, a gente às vezes não lembra na hora, né? Tinha assim uma aspereza no material. A tela de latão, de aço, então, que é dura, ela corta. Você bobeou, ela te corta. Então não era a faca que cortava. A faca estava toda. O papel também corta. Mas o meu papel esse não me corta. Olha que interessante. Isso foi uma boa colocação. A tela corta. Agora, este papel não corta. Eu acho que o metal ele tem essa agressividade, né? Apesar do papel também cortar, acho que ele tem essa... Depende do papel. Isso. Mas eu lembrei do Cildo Meirelles fala muito, né? A gente pergunta, quanto tempo você demorou para fazer essa obra? 43 anos. Porque a primeira vez que eu tive essa ideia, e é isso, é um processo, é uma gestação dessa ideia. Né? E ela vai acontecendo. A gente faz uma sanfona com o tempo. Aperta, espreme. Uma coisa que estava lá volta a acontecer aqui, e determinadas coisas que você achava no início que iriam render muito dentro da linguagem, você deixa escanteio, né? Mas o tempo também, eu acho que a gente vai chegar no ar, mas o tempo também é um elemento muito importante da sua criação. Acho que a gente lembra, sei lá, Leda Maria Martins e outros filósofos atuais e pensadores que falam muito sobre essa antologia do tempo, né?
que o tempo não é linear, é circular. ele é circular. E eu acho que isso fica muito claro nas obras, porque elas voltam a esse mesmo questionamento. Não sei se você tem essa... Não, perfeito, ela é brilhante. E essa questão da performance também ser circular, porque o gesto ganha uma circularidade quando você trabalha, você sendo filmada por você mesmo, e ganha outro tipo de circularidade quando você se dispõe a criar um corpo escultórico externo ao seu próprio corpo, e este fazer também engloba uma batalha, uma lide com a matéria e uma determinação do corpo. Poxa, ficar durante 45 minutos fazendo esse monte de sopros brancos em cima de uma coisa, sem parar, sem parar, sem parar, e empurrando, porque eu faço o sopro, e empurro, e vai. E no final, aí eu deixo depois eu faço alguns pequenos pontos de cola, que são os pontos que estruturam este aglomerado de sopros. E lá você tem uma unidade, que é uma coisa dos anos 80. Aqui você tem um conglomerado de formas que vão se juntando. E esse corpo performático, ele segue, né, na sua produção atual, porque olha essa mulher magrinha, pequena, e essa grande escultura, quer dizer, você segue a questão da dança, né? Acho que também é um outro ponto que eu adoraria ouvir você falar, e na hora de produzir, né, essa gestualidade. Eu tenho a impressão, isso sempre foi muito falado, eu sou muito rebelde nas coisas, então, não, porque a gente enxerga o movimento da dança nos trabalhos, mais ou menos, a gente enxerga uma certa consciência espacial que o deslocamento do corpo no espaço pode te dar. Então, tanto jogando tênis quanto fazendo dança contemporânea, né, com a dança primitiva, como já fiz várias bailarinas, inclusive as alemãs todas lá no Rio, me davam. Mas, muitas vezes, a consciência corporal é mais, né? A mordida espacial que você passa a ter mentalmente quando se desloca, eu não preciso de estar dançando. A dança, para mim, no sentido ampliado, como o Miara sempre gostou muito de colocar, voltei a dançar por conta da exposição lá no Tomiotaki, e por isso eu me estabaquei no chão. Por quê? Porque a dança é distinta do deslocamento. Então, o movimento do meu corpo pode me dar uma consciência, me repetindo, espacial pelo meu trânsito nele. É só eu ter percepção, entender meu prumo, saber como eu piso, saber como eu caminho, como eu me estico. Pronto. Agora, se você tem uma questão estrutural, outra de linguagem, e você vai usar o seu corpo, aí começam as atuais definições que eu respeito todas. Porque tem gente pensando, e excelentes, inclusive pensadores e críticos, o que uma performance, o que é uma atitude performativa, é diferente. Eles distinguiram essas questões. Entre todas elas, para haver uma dança, eu acho que tem que haver uma coisa, por isso que eu não fiz dança. Por isso, depois de ter dançado de 6 anos até 24, por que eu parei? De vez em quando eu me pergunto. Outro dia, mais ou menos, eu tive uma noção. Eu falei, porque eu acredito na improvisação. É como em jazz. Você, para improvisar, você tem que ter muita cancha. Você tem que ter dançado muito. Você tem que ter visto muita dança. Você tem que ter feito muito laboratório de dança. Você tem que ter dançado com bailarinas que têm toda uma estruturação, né, poética do trabalho, vinculado a movimentos orientais, como Raquel Levi, que trabalhei tanto com ela, como com Mercedes Batista, que era afro, e era uma pauleira, como determinadas, também outras bailarinas que tinham e foram me mostrando, né, uma tradição de primitive jazz, é outra coisa. Então, você tem que ter isso como um instrumental já, né, experimentado dentro do seu corpo.
E aí você pode improvisar. E a improvisação, o que ela é? Ela é uma inauguração de algo, ela é uma inovação, ela é uma invenção. Você vai poder ficar inventando sempre cada apresentação de dança? Não vai. Eu falei, estou fora. Porque tem momentos, aquele momento daquela performance que eu fiz e que o Miada chamou, né, lá no Tomiotaki, na sala comprida, que eu amo aquela sala, aquela mesa que eu meti a escada lá e fiz a performance. Aquilo foi uma improvisação. Eu danço com o Bento, meu neto, meu parceiro, como sempre uma improvisação. Naquele eu dei uma roubadinha, porque quando a gente estava entrando para começar a gravar Maria Camargo, que sempre gravou, tal, fez direção, eu virei para ele e falei assim, ô Bento, você está lembrando daquela imagem que eu já te mostrei do Rodin, dos burgueses de Calais? Presta atenção, os burgueses de Calais, lembra? Eu falei, pois é isso que a gente vai agora fazer um movimento, lembrando daqueles homens que davam a vida pela cidade deles e que foram levados a se deslocar pela cidade inteira, amarrados com corda e indo para o cadafalso lá dos ingleses. Depois foram perdoados porque a rainha quis. E esse movimento do corpo é um movimento, inclusive, de um compromisso, de uma fidelidade na parceria, porque quando você improvisa com uma outra pessoa, é mais do que um repentista que você faz. O que a gente vai fazer? Eu falei, não sei. Eu faço o movimento, você responde. Eu faço, você responde. Entendeu? E daí surge uma relação de total confiança. E se eu me jogo de cá para lá, porque eu me resolvi dar outra que me estabaquei, resolvi me jogar sozinho, lógico. Gira, 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 para. E dá 4 passos para trás, ninguém aguenta. O labirinto não aguenta. Pode ter 17 anos, que eu tenho certeza que não aguenta. Com 78 que não vai aguentar mesmo. Aí quebra tudo. Aí depois volta a ficar de pé. Aí acontece o seguinte, dança, para mim, é isso. Ela é um instante, né, de inauguração de uma outra fala que emerge a partir de uma improvisação por si embasada em muita experiência de movimento e de espaço. Né? Você vê que não tinha música, tinha som. Qual era o som? Das batidas nas escadas, que eu dizia para todo mundo da equipe, que era enorme, a Maria filmando e tal, falava, não chega perto da escada, vocês vão se cortar, vocês vão se meter ali para poder fazer uma tomada mais perto, não sei o que, vão se cortar, porque a escada que eu fiz era de aço fino, para não pesar, porque era mais barato, então ela corta. Agora, eu na hora que estou dançando, nem prestei atenção, me metia dentro do meu lugar, eles morriam de rir, a gente não pode tocar, mas você pode. E batuquei, sou boa de samba, batuquei lindamente nela, o som vem do fazer. O ritmo vem do fazer. E da onde vem esse ritmo desse fazer? Da pulsão inaugural. Então, dança para mim é pulsão inaugural. Então, é outra coisa. Então, entender de espaço, fazer as grandes instalações, as grandes alças, tal, a documenta, né? Ou pelo espaço e tal, isso é entendimento, né, do espaço e que eu percebo não olhando, mas pelo deslocamento do meu corpo nele, nesses lugares. Então eu volto a teimar. Né? Estes trabalhos que dizem que tem, remete à dança, remete a deslocamento no espaço. É outra coisa. Né? Dança, quem sabe eu vou fazer, estou fazendo balé para me recuperar, quem sabe? Maravilhoso. Eu acho que é interessante, já que você tocou na exposição do Tomiotaki, a colapsada, né? Talvez falar um pouco desse processo. Acho que foi um grande desafio, porque aquele átrio é também grandioso, né? Imagino que poder preencher e criar algo que se movimentasse. Agora, se vocês quiserem olhar, está nesse grande galpão, no Parque de Miniane Momesso. O Orandi Momesso é o senhor de chapéu. Eu
terminei anteontem. Quem fez o filme João Vitor, está ali sentado, no Glória, fez toda a gravação e aqui é uma delícia. Esse é o pessoal todo que cuida do parque, que todos me suportaram durante uma semana, porque eu sou chata e mando muito, mas olha, isso estava, agora olha só, 4 metros para um lado, 4 do outro. Mas da onde veio isso? Veio do entendimento do espaço do vão do Tomiotaki, do Instituto Tomiotaki, que quando o Miada me falou, eu falei, eu estou fora. Aí o Ricardo me liga, eu falei, muito complicado isso, mas isso que é complicado, porque você que tem que dar conta. E eu fui seduzida pela parede vermelha que tem, que é uma maravilha, aquela paredona que tem. E aquela escada que você tem quando chega, você tem um ponto de vista do alto antes de você descer. Né? E aí, eu falei, tá bom, então eu topo. Aí resolvi fazer. E tinha uma questão também interessante, é que eu podia ter uma grande altura, mas não troco, porque tem a treliça. Então, eu fui a 6,20. Lá nós medimos, não foi, João? Deu 6,12. Então, acho que eu encolhi um pouquinho. Então, mas, olha lá, olha Pedro Galvão. É esse, tá vendo? É o pavilhão. Ele construiu o Orandi para receber, ó, a gente entra por esse corredor e pumba, chega nela. Mas por que eu pedi tanto espaço? Porque ela foi construída pensando naquele espaço do Tomi, apertada ali, porque tinha que deixar 2 metros no máximo, de cá para lá, ela tem 9,5, tinha um mezanino, tem as lojas. Então, ela venceu tudo aquilo e ela foi construída, que eu acho que é uma coisa interessante, não é, Ana? Que ela foi construída com todos os elementos que fizeram parte de 10 instalações que eu fiz. Na minha retrospectiva está aí. São as 10, não gosto de falar de retrospectiva, sempre implico, agora está resolvido. Querem fazer, querem o Banco do Brasil, o Hélio de Sica, só não está aí o documento, está na Alemanha. Aí pronto, então está tudo ali. E ela é feita com estas linhas e com estes policarbonatos que já foram usados. Mas você desmontou? Não, eu joguei tudo no chão do ateliê, fiz que nem pega galeta. Tudo marcado, porque eu sabia cada uma que pertencia. Conheço as linhas, eu que fiz, eu tenho boa memória. Essas linhas são do Banco do Brasil, essa linha da Vale, essas linhas são do Hélio de Sica. E eu enxergava as linhas, meu ateliê não é tão grande, assim, o ateliê tem os 10 metros, eu fiz em 2 partes, ele não cabia tudo. E aí eu fui enxergando, eu fui me lembrando delas. E aí a grande questão, que acho que isso é importante, por conta do trabalho ter sido pensado para o Instituto Tomiotaki. Porque eu falei, eu não vou aqui fazer o que eu fiz em todas as outras instalações, todas. Por isso colapsar de pé. Porque todas as outras instalações, os tubos ficavam as linhas atirantadas nas paredes, assim, aí prende aqui, prende lá, ela fica tensionada. Eu discuto muito com os calculistas, eu tenho um amigo calculista que me suporta há anos, porque eu faço, eu sei que está certo, e depois eu meço de 50 a 50 centímetros os 3 eixos, altura, largura e profundidade, e eles põem no computador e me dizem certo. E quando o computador diz que não pode, eu teimo, porque eu faço no ateliê, deixo lá 3 meses, não cai ninguém, entendeu? E aí está resolvido. Então, sempre foi das paredes. Eu percebo a coisa. Então, lá não. Eu falei, eu não vou furar a parede vermelha, nem que me permitam, não vou. Porque é a coisa mais bonita, tem. E eu quero entender um ponto de vista outro, que é olhar de cima, o trabalho lá embaixo, e tem que enfrentar a escada roxa lá atrás, entendeu? Eu vou enfrentar, vermelho com roxo, forte, né? E aí, quando eu fiz isso, primeira foto, ele deu o nome, a Miada, antes
de ter ido lá ver. Eu falo, né? Uma coisa que eu digo, falei, vem ver. Não vou vender nada se você não viu. Tem que ver. E aí, o Miranda falou, lógico, porque esse nome, agora eu pergunto se é evidente, porque sabia que eu ia cair, levantar de novo e tal, eu nunca vi isso, né? Não, é porque eram sempre tensionadas, foram ao chão e ergueram-se do chão. A única instalação que veio do chão. Porque nem a do lago, que eu já estava comentando, né, que eu fiz no lago lá da Lúcia Carneiro, ela veio do chão. Ela surge, a trama está submersa no lago e ela flutua. Então, faz sentido, né? Colapsou e levantou. Eu não precisava de fazer a mímese disso no meu corpo, né? Eu levei a sério demais o título do trabalho. Muito bom. E é bonito ver a história, né, no material, ver esse material se transformando. Mas eu queria também que você contasse um pouquinho do ar, do grande ar. Acho que é muito bonito ver essa constante inovação, de ter obras inéditas, de pensar materiais inéditos. Né? Falando da Tomi, ela aos 101 anos fez uma exposição, ela estava um pouco fraquinha já, então ela pediu para a assistente ajudá-la a fazer o movimento com o braço e o pincel. Então eu acho que isso é um motor de vida, né? Bom, você é infinitamente uma moça, uma menina, e fez essa exposição toda com materiais, e no Rio de Janeiro, há pouco tempo, foi daí que eu liguei para ela e falei, a gente precisa trazer esse... pode imaginar, foi um pouco epopeia trazer esse pequeno corpo. Duas partes. Fizemos um beliche para ele pensado, foi uma vitória. Isso foi muito legal. Bom, esses trabalhos começaram, são os mantos que eu chamo, né? E discuti também bem os Canaã. Quando é manto desse tamanho, é manto grande, é manto de papel, tudo é manto. Por quê? Começou no Tomi, na sala redonda, que estava já definido o que seria, 8 dias antes, aí eu soube que eu poderia ter a sala redonda pelo período todo da exposição, que seria por um período, mas eu falei, então agora eu quero mudar. E aí fiz o primeiro manto, né, usando o glacine, que eu tinha levado para lá, alguns rolos que eu ia fazer junto com o pessoal da acessibilidade, a questão de que ele tivesse uma certa dificuldade de visão, que ele faz um barulho magnífico, que tem a coisa do corpo, né? Eu tive umas pessoas no ateliê depois agora, que fizeram esses movimentos lá, me ajudaram a fazer os trabalhos, e então o manto foi feito lá, e eu fiquei ouvindo dentro de mim, fora de mim, em vez de falar sala redonda, a sala da queda, o vídeo da queda, que eu fui me enchendo, né? Eu falei coisa mais antipática. Eu estou em pé que tem que acabar da queda. Não. E nessa exposição não pus o bendito do vídeo da queda, eu pus o outro. Para poder achar? Aqui está passando uma cena na exposição. Olha lá, lembra? Aí eu fui fazendo, eu fui dando continuidade, nessa exposição foi isso. Eu falei, eu vou respeitar o trabalho. Eu vou dar continuidade ao trabalho a partir do ponto onde ele plasticamente parou. E aí foi esse manto que estava lá na exposição, na sala redonda, junto com a projeção do vídeo da queda e junto com as primeiras projeções, eu dançando com o Bento dentro para colapsar. Eu voltei a dançar por conta dessa combinação dos fatores da exposição do Moreira Salles, revendo todo o meu trabalho dos anos 70, e essa, né, implicância, essa cutucada para eu fazer esse trabalho lá. E aí eu fui acumulando. No Rio, eu comecei a fazer alguns mantos. Os menores, esses são os maiores, que eu mais gosto, obviamente, mais contundentes, são muitos e muitos sopros seguidos, acumulados. A inteligência do trabalho, não é do trabalho, é onde eu ponho os pontos de cola, para que ele se sustente, para que não desabe. Ele tem que ter um planejamento. Como é que eu calculo isso? É tudo uma experiência.
Comecei a fazer, falei, mas tinha uma cola que a gente usava lá em São Paulo, uma cola branca, bem porcaria, que de 500 colas sofisticadas me ofereceram, não funcionava, não queria. Olha lá, esse planejamento todo que me lembra sempre o Bernini, me lembra, né, o êxtase da Beata Ludovica, do Bernini, que eu acho mais bonito ainda que o êxtase da Santa Teresa, que eu acho mais bonito da Beata Ludovica. Então, eu fui acumulando esse material, retomando a fase barroca do trabalho, que tinha sido nos anos 90 e tal, e fui usando essa combinação da proporção de água e cola. E isso, então, foi me dando a estabilidade da forma, a possibilidade de eu jogar areia, sempre com pistola e tal, grão, aquela confusão, com maior intensidade ou menor, mas a quantidade de água ao vermelho, como é bonita. A quantidade de água é que me dava o planejamento. Era ela que pesava. Isso é muito bonito. E o papel não é vendido como papel oleado, não deveria funcionar. Recebendo água, funciona. Se dobra sobre ele mesmo e depois aceita. E a areia também pesa, mais um pouco. Então foi esse movimento. Resolvi fazer o vermelho. Eu adoro vermelho. Na exposição do Elliot Sica que eu fiz em 2000, foi aquela, eu percorri todos os andares lá do Centro Cultural, foi fora e tal. Foi como se fosse assim, o primeiro ensaio que eu fiz na Documenta e tinha duas esculturonas vermelhas. Então, vermelho. E nos mantos, esse manto que está aqui, ele tem areia, né? Então ele traz um certo brilho, né? Ele traz essa outra materialidade. O pequenino para o manto e o grande ar já não. Aí você busca nesse grande ar tirar o manto. Ele não é uma, tudo é manto. Daí, foi uma grande discussão. Manto. Eu falei, não, chato. É manto quando tem areia ou é manto quando não tem areia? Eu falei, tudo é manto, porque é o mesmo gesto constitutivo, que é o embate com a matéria. Se essa matéria é só o papel, como aqui, o grande ar, ou se ela também recebe uma sobrecarga de areia e até de cor, o vermelho, são mantos. Então, tanto é manto o pequeno, de tamanho, mas é forte de expressão, quanto estes. Agora, para mim tem uma diferença, assim, porque ele é leve. E para mim, eu olho para o material, eu vejo quando ele expressa leveza. E tem outra coisa, quando ele de fato é leve, no peso específico dele, e quando ele não é. Os trabalhos de pole, pesa para pagar, uma chapa de pó de 6 metros por 2, né? Ela com 6 milímetros, ela pesa 95 quilos, não é pouca coisa no compacto. Então, pesa. Mas aí as pessoas acham que é o tal do balé, que não é. Balé é outra coisa. Mas eu acho que esse trabalho, estou dizendo, se nós pensamos juntos, e que você bateu o olho que você queria, ele para mim tem uma presença diferente dos outros, porque ele é um corpo suspenso. E quando ele está em suspensão, aqui, eu gosto mais do que lá ele não toca no chão. Lá o que toca no chão, no passo, é o primeiro trabalho da entrada. Que tocou no chão, eu não pensei, eu pendurei e ele foi se ajeitando. Escorregou no chão. 1 metro para frente. Falei, quer ficar assim, fique. Para transportar, tem que fazer um metro de madeira. Então, eles são meio vivos, eles são meio estranhos. Porque, de alguma maneira, se eu não der, aí vai ter o meu controle, né? Uma estabilidade que eu queira, 100% não existe, mas de 80%, não. Ou se eu quiser não ter estabilidade, ter uma estabilidade, o vermelho tem isso, né? Eu tenho que fazer uma quantidade menor de pontos de cola, isso antes da pré-cola, os pontitos, ou eu antes dava solda e antes eu costurava, e entender onde.
Porque se as primeiras camadas mais de baixo, fez o sopro daqui, se lá embaixo eu não coloco os pontos, então o que vai acontecer? O que aconteceu com o vermelho? Ele começou a abrir. Porque esse vermelho eu mudei, eu tinha feito um, quando eu levei para lá, olha, eu sou boa de espaço, errei a mão, achei pequeno. Eu falei, 8 dias eu fiz um novo. Aí ele sentou, bonitão. Mas ele abriu. Ficou uma dúvida, deixa abrir. Ele vermelho mostra as entranhas brancas. Mas era interessante. Eu falei, mas não, está errado. Está errado, pintei tudo de novo. Quase endoidei o braço imperial, o patrimônio, as pernas, fiz tudo direito. Nada ficou cor-de-rosa. É um trabalho de cão. Por quê? Porque só tem graça ele abrir para quem viu ele inteiro e coeso. Aí você percebe uma coisa que desabrocha. Agora, eu não fiz para ele ficar mostrando o processo, eu fiz para ele ser uma mancha de cor. Tem que saber o que é. Né? Isso é muito interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação com a cor, né? A gente tem aqui um colorista maravilhoso. E acho que essa questão do branco é muito presente, mas acho que tem o verde, né? E tem o vermelho. E como é que veio isso? Agora então eu vou fazer uma provocação. Eu sempre gostei do vermelho. Porém, com a pandemia, eu me mudei do Leblon, onde eu morei anos, desde que eu cheguei de São Paulo. Eu voltei da Itália, morei aqui 4 anos. Aí minha filha queria que eu fosse para Laranjeiras, mas eu quero ficar perto do mar. Aí ganhei na loteria, porque fui para um prédio antigo, em Laranjeiras, lindo, espaço incrível, né, que a gente conseguiu alugar, altíssimo, nunca morei alto, assim, E aí liguei para o meu amigo Paulo Pasta e falei, Paulo, agora eu posso ter uma tela sua, num lugar decente na minha casa. E aí, vamos trocar? Essa coisa de artista, né? Aí o outro amigo fica no pânico, ele não pode dizer que não quer trocar, né? Eu sempre pensei isso. Espero que você tenha gostado de trocar. Eu amei. É no lugar em que eu mais vejo trabalho. E ele falou, você quer um daqueles tons mais claros que ele está fazendo isso aqui? Claro que nada! Eu quero quando você usa, né? Aqueles magentas, aqueles violas inacreditáveis. E foi lindo, eu vou dizer isso por causa da cor. Porque fica no olhar. Entendeu? Aí não pode abrir mão da cor quando você a deseja. Ele foi tendo a delicadeza, é natural entre a gente, sempre conversa, eu em São Paulo, já tem minha pizza, que eu detesto, gente, não preciso mais comprar pizza. Sempre te avisei já. Eu já te disse, eu detesto. Há 20 a gente come pizza. Você acha que eu sempre procurava? Não, detesto pizza. Mas é simpático, faz parte. Então, mas aí ele ia me mandando. E eu fui tendo, né, uma experiência maravilhosa. Você não deve ter noção disso, porque para você é o seu fazer, é a sua vida. Você foi me passando algumas imagens e eu fui acompanhando o nascer daquelas cores. É um negócio que fica emocionante, porque para mim é uma experiência única, porque é uma revelação. Quando você vai vendo, surge, é um surgimento, né? Vamos lá para os pré-socráticos, é o surgimento, né, daquelas imantações. E como a cor foi se mudando, foi mudando através dessa... É uma coisa maravilhosa. Inclusive tem uma cor lá, que é maravilhosa. Nunca você vai concordar, eu não quero saber. Porque ela é incrível, porque ela vem destas... né? São camadas e o nosso olhar vai sendo educado. Por isso tem que ter trabalho. Eu não tenho trabalho meu em casa. Eu tenho trabalho dos artistas, meus amigos e de alguns que eu herdei. Antônio, puxou umas coisas. E essa possibilidade de você ir reeducando o seu olhar, pouco a pouco, numa convivência cotidiana com algo que você ama, e você vê a luz de manhã, a luz de tarde, tal mês, outro mês,
é de uma riqueza, né? E é de uma alegria. E eu só coloco as obras nos lugares que eu sei que eu vou usufruir. Não adianta, rara conhece, mãe, não quero saber. Eu coloco nos lugares em que eu vou usufruir. Se eu tenho a minha mesa ali, que eu gosto de um monte de quadros, eu gosto daquela mesa, e eu trabalho ali. E aí eu estou vendo, eu vejo a pintura do Paulo o tempo todo. E ela vai me ensinando. Então, eu pouco trabalhei com cor. Eu fiz uma exposição na Raquel, na Arthur Azevedo, em 2002, toda colorida. Foi depois do período que aconteceu uma coisa meio difícil na minha vida. E aí as pessoas acharam engraçado, lá, nada. Eu puxei exatamente a questão da cor como algo vital. Foi a única vez que eu trabalhei com várias cores, os roxos, os laranjas e tal, foi nesse início. Mas depois eu fui me recolhendo e no próprio trabalho usando poucas cores para poder continuar preservando no meu olho as cores dos artistas que eu admiro. Então, quando eu faço vermelho, é porque esse vermelho, quando eu soube a tinta, eu danei. É uma tinta automotiva, odeio. Mas o cara só falou depois. Porque é uma que é toda fosca e tal. Porque eu não gosto de uma tinta que seja grossa e grosseira. Porque a ideia que eu tenho quando aprendo é quase como se fossem uns guaches, sabe? Umas coisas assim, muito impregnadas de beleza e não sendo uma camada plástica, industrial, de cor em cima das coisas, né? Então, é assim que eu penso as coisas. Que delícia. Eu vou abrir para perguntas, porque a gente já está chegando aí ao nosso final. E é bonito isso de você olhar o trabalho dos amigos como uma espécie de prisma, né? Eu tenho um livro recente do Emanuele Coccia, que é um filósofo que eu adoro, que chama Casa, e ele fala que você pode mudar muitas vezes de casa, mas quando você leva uma coisa que simbolize a sua casa, né? Talvez seja o seu Pablo, para qualquer lugar você olha aquele e você sabe o seu norte, né? Então eu acho que isso vai para além da criação em si. Não sei se alguém tem uma pergunta. Enquanto vocês pensam, acho que sobre o processo, como se faz? Você tem um desenho que você começa ele no papel, já começa na imagem e daí vai já para o movimento? Muda muito em relação a qual trabalho. Por exemplo, estes eu não desenhei nada. Como é que eu vou desenhar isso? Eu sei aqui mostrar para vocês, ao vivo é a coisa, eu faço isso. Pronto. Então este não tinha absolutamente nenhum desenho pré-elaborado, nem aqui. Eu tinha uma noção da escala e fui fazendo algo que, para mim, é muito natural. Eu fui trabalhando, né, em cima de umas pranchas, até porque quebrada eu não consigo chegar no chão, ainda não consigo. Então a prancha tinha que estar numa altura confortável, os pranchões. Então eu trabalhei ali em cima. Aí virou uma questão, na hora de pensar. Vamos expor? Como é que faz? Eu falei, faz nada, leva com pranchão. Então, adoro ficha técnica. Tem alguns artistas, no grupo de estudos que eu tenho no Parque lá, eu levei um susto. Dória é uma artista excelente, que participou dos nossos encontros lá há muito tempo. E eu estou lá há 27 anos. Né? E sempre fazendo sua análise de projetos. Né? E aí, vou voltar lá na história. É o seguinte, esses movimentos foram feitos em cima de um pranchão. Então, a prancha é parte. E eu acho muito bom que está fazendo pegadinha com a questão de ficha técnica. Mas eu falo para os jovens, eu falo, faça ficha técnica. Eu quero entender de que se constitui sua obra. Então, eu coloquei madeira, é parte do trabalho, porque esse é pendurado, mas os primeiros todos eram em pranchas de madeira
colocação delas. Umas ganharam os cilindros lá do Fridericiano, que eu trouxe lá de Castro, o Patrimônio Histórico deixou. E eles ficam nas pranchonas de madeira, colocados em ripas de madeira, completamente tosco. Foi um pouco difícil para aceitar. Eu falei, lá, aquilo, tá vendo? Olha lá, fica em cima, não foi feito em cima da prancha? Foi feito em cima da prancha. Então por que tem que agora ficar disfarçando a prancha, muda a prancha, tira o trabalho? Vai sofrer, então deixa. Então, esses trabalhos foram assim. Eles foram se afirmando, né, como obra e dentro de determinadas atitudes que vieram atender à necessidade do processo, que era o embate do meu corpo com a matéria e no movimento. Então, está lá, e essa investigação dos planejamentos e tal. Outros, eu gosto muito de olhar a parede vazia, branca. No ateliê eu sinto muita falta. Essa época que ficou entupido mesmo, lá, do sofrimento. Eu preciso da parede branca. Eu gosto muito de olhar em pena. Aí eu olho e enxergo. Aí eu enxergo. E às vezes eu faço os desenhos. No IAC, né? Raquel me chamou para participar do IAC em 2008, foi a primeira mulher viva. E infernizo bastante eles, mas temos uma quantidade, né, Raquel, enorme de itens, 4.400. E só para dizer, muita coisa. Lá tem as maquetinhas primeiras. Às vezes eu faço as maquetes que chama aqui, as maquetes em cartolina e tal, para depois ir desenvolvendo o aço, né? Ou então no policarbonato e tal. Então são muitos processos, mas nunca é nada complicado e nunca é nada virtual. Me peça para fazer maquete, não sei o quê, não sei pensar. Não sou contra a tecnologia, sou totalmente a favor, mas não sei pensar assim. Eu penso aqui e penso aqui. E passo a matéria. É corpóreo, né? Essa interação. Não sei se alguém tem alguma pergunta, mas eu acho que, se não, vamos encerrar aqui na nossa 1 hora, que hoje já temos uma semana aí pela frente. Eu quero te agradecer imensamente. Eu agradeço. Obrigada, Miri e Raquel, por esse convite dessa coletiva.